Olá, boa tarde, tudo bem? Espero que sim. Gente, eu estou muito feliz porque hoje vou bater um papo com uma pessoa muito especial. A convidei porque ela também trabalhou no mercado financeiro, trabalhamos alguns anos juntas e a gente vai bater um papo sobre isso, falar sobre o mercado financeiro, as dificuldades que as pessoas encontram no dia a dia em relação a finanças, seja ela pessoal principalmente, tá? E a minha convidada hoje é a Jussieide. Seja bem-vinda, Jussieide, para o nosso bate-papo. Obrigada, Leide. Primeiro quero agradecer o convite, né, e a oportunidade, porque é sempre muito bom, né, agregar o nosso conhecimento, compartilhar um bate-papo, né, que a gente sabe que às vezes um simples comentário pode ajudar tanta gente. Então, assim, foi uma experiência muito boa trabalhar com você, né? Foram momentos enriquecedores e agora a gente está aqui nesse momento também, está sendo muito legal. Obrigada pela oportunidade. E espero que vocês gostem bastante desse bate-papo, tá bom? Mas, a princípio, Ju, a gente trabalhou no mercado financeiro, né? Hoje, o mercado financeiro está sendo, assim, um foco muito grande principalmente no Brasil, com essas, né, tendências de taxas, o mercado, Selic, o dólar, e está atingindo bastante gente, principalmente as classes menores, né? Como que a gente pode auxiliar essas pessoas no princípio delas cuidarem do básico, o básico mesmo do dia a dia, da dona de casa, da pessoa que vai de manhã, pega o ônibus 8 horas, volta às 7 da noite para casa, mas todos os dias ali com aquela dificuldade mesmo de guardar um dinheiro, né, para as coisas essenciais mesmo hoje em dia. Como que a gente pode auxiliar essas pessoas? O que você dá de dica assim para isso? Eu costumo dizer que o primeiro passo para a gente poder falar de finanças é a gente entender o momento que a gente está. Né? Acho que esse é o principal momento. E a questão financeira, ela vai além do que a gente lê, ou até mesmo a gente vive. Eu acho que é mais uma questão de conscientização. Então, eu gosto sempre de começar o meu bate-papo de finanças falando sempre daquela regra. 50, 30, 20, né? Que muita gente não conhece. Que são os gastos essenciais, são os gastos que às vezes dá para mexer, e os gastos emergenciais, que aí sim entraria numa questão de poupar. Então, eu acredito que a principal dica hoje que eu daria seria a questão de você entender o seu momento. Que momento que você está? Você está no momento que você precisa, primeiro, acertar as suas finanças para, a partir daí, você precisar criar uma reserva de emergência? Não, já estou tudo tranquilo. Então, agora a gente já pode começar a falar de investimentos, né? Em relação ao momento que a gente está vivendo, eu acredito que é um momento, de fato, que vem impactando muito a gente. Essa questão dos juros, da taxa cada vez mais alta, o próprio dólar, porque muitas coisas são importadas. Então, eu acredito que esse impacto a gente está sofrendo todos os dias. E eu tenho uma analogia de também falar de que esse impacto, ele vai depender de família para família. Né? Por exemplo, se você é uma pessoa que você usa o carro todos os dias para trabalhar, ou para levar o filho na escola, ou para fazer algo do tipo, a gasolina vai ter um impacto enorme na sua vida. Né? Sim. Agora, por exemplo, se eu uso ônibus, já não vai ser um impacto tão grande para mim, né? Então, assim, nós, como mães, donas de casa, quando a gente vai no mercado, cada semana é uma surpresa, um alimento que está com preço maior. Então, para a gente tem um impacto maior. Para um jovem que não tem uma casa, que já trabalha. Então, são outras preocupações. Então, eu acho que o primeiro passo que a pessoa precisa saber em questão a finanças é você entender o seu momento, né? Sempre pensar a curto, médio, longo prazo também acho bem importante. Então, como a gente estava comentando, né, essa questão, ela é muito cultural mesmo, né, de você, às vezes, é uma mudança de cabeça, é uma mudança sua, mas já não é da pessoa que está com você. Sim. Por exemplo, quando você passa por um momento que você precisa reestruturar suas finanças, quais são as primeiras pessoas que você tem que conversar?
com quem convive com você. Então, o esposo, os filhos, né? É muito importante, desde pequeno, os filhos eles entenderem a importância do dinheiro, que o dinheiro não nasce em árvore, que às vezes aquelas saídas no final de semana, elas são necessárias ser reduzidas. E quando você vem passando por esse processo, assim como eu passei também, ele é menos doloroso para eles, porque eles começam a participar do momento que você vai precisar fazer economia disso, né? Então, assim, eu acredito que quanto antes é melhor para eles também, e isso eles já vão crescendo com essa mentalidade dos custos, e dentro de quando você senta, né? Como a gente estava falando, senta para conversar sobre isso com o seu esposo, por exemplo, não necessariamente vocês precisam estar ali vinculados, ter uma conta conjunta, não. Você pode fazer as suas contas individuais, ele pode fazer as contas individuais dele, mas vocês terão as contas familiares. Eu lembro que há muito tempo atrás eu vi uma coisa e isso chamou muito minha atenção, né? Eu já era da área de financeira, né? Nós já trabalhava no banco e eu fui visitar uma família que, assim, eu fiquei muito surpresa com o que eu ouvi e aquilo eu trouxe para o meu dia a dia e trago em todas as minhas conversas de finanças. Porque, assim, ela falou o seguinte, era ela, o marido e um filho. E aí ela fez a seguinte conta, a gente falando de um assunto aleatório, não tinha nada a ver em relação a dinheiro, e ela falou, aqui funciona assim, se a gente ganha 3 mil dividido por 3. Então, assim, que consciência, né? Que consciência que ali dentro daquele valor você vai tirar para o mercado, para suas contas individuais, para as despesas com uma criança que a gente sabe que tem. Então, assim, para mim aquilo foi uma lição. Espero que isso chegue até ela e que ela lembre disso, né? Esteja assistindo, hein? Eu acho que vai ser muito legal porque, de fato, ela fez eu pensar com outros olhos. E dentro dessa divisão que você vai fazer, você pode ter, né, esses momentos, até porque, assim, a sua particularidade não é a mesma do esposo, né? Sim. Às vezes você vai você vai ter uma despesa ali com unha, cabelo, uma saída no shopping, e ele vai ser com carro, né? Então, assim, não é que pra gente falar de gênero ele precisa ser dolorido, você vai ter que viver sua individualidade, você trabalha para isso, né? Sim. Você vai ter que fazer algo que te supra, que você goste, e ele também. Mas, primeiramente, a gente precisa cuidar das contas que são essenciais, que são aqueles 50% que a gente conversou lá no início. Então, assim, quando 50% estiver lá encaixadinho, vai ser muito mais prazeroso. Falando também sobre os profissionais, por exemplo, de CLT e os autônomos, existe também uma diferença para eles na questão dos investimentos? Ah, sim, né? Isso daí também são coisas que a gente precisa fazer bem divididinho, né? Quando a gente está falando de uma pessoa que é CLT, ela é uma pessoa que ela sabe quanto ela vai ganhar. Tem muitas empresas que já proporcionam para ela um seguro de vida, uma previdência privada, coisas que você, como autônomo, não precisa se preocupar. O próprio saúde, né? Que isso daí também hoje acredito que é a maior busca das pessoas pelo CLT seria tomar esses benefícios. E aí entra de novo a questão da organização, de você ter consciência do quanto você precisa quando você é autônomo, né? E por falar em investimentos, eu acredito que o autônomo ele tem uma bagagem maior, ele pode se arriscar um pouco mais, porque ele vai trabalhar conforme a demanda dele. Então, se de repente você tem a possibilidade de se organizar financeiramente e ter uma renda maior, você vai conseguir fazer isso através do autônomo, né? Uma coisa que eu vejo, assim, dentro da assessoria, quando a gente conversa, que eu acredito que precisa ser muito trabalhada, entra de novo, né? Essa questão cultural, essa questão de você deixar tudo preciso, mas que tinha que ser muito bem conversado. Eu vejo hoje, as pessoas elas não têm a preocupação, por exemplo, de ter um seguro de vida, né? De ter um saúde. Que são coisas tão importantes e que eu considero também como parte da vida financeira. Porque se a gente for pôr aqui na ponta do lápis, se eu tiver dinheiro, né? E de repente eu tiver um problema de saúde,
ou eu venho a faltar, eu sou a principal renda na minha casa, como que as pessoas vão ficar? Né? Então, assim, às vezes não adianta você estar aqui preocupado, tudo certo com as suas contas, mas você não ter essa mentalidade. Então, assim, é algo que eu sempre foquei, né, lá no banco e hoje também, é a questão do seguro, né, o seguro de vida, para que sua família não tenha essa surpresa. E é que a gente não está falando numa questão de deixar a pessoa rica, né? Sim. Mas é só direcionar para que ela possa ter um tempo de saber como ela vai conduzir sem aquela pessoa tão importante. Isso da empresa também, você como empresário, você como um pai de família, eu acho de extrema importância. Assim como o seguro de saúde, né? Não adianta a gente ter um problema de saúde e a gente não ter para onde ir. Então, eu acredito que esse faz parte lá da nossa regrinha dos 50-30. Sempre ela, né? Sempre ela, né? A gente precisa encaixar e entender que não é uma despesa, né? Mas que ela pode também ser um investimento. Eu acho que vale muito analisar essas. Nossa, muito bom, Sheide. Adorei o bate-papo, hein? Espero que vocês também gostem, porque a gente falou de vários tópicos, alguns, né, os principais, que realmente traga alguma luz para vocês que estão buscando aí um conforto, né, financeiro familiar, seja no trabalho, seja em casa, seja para realizar um sonho. A gente trouxe um pouquinho, né, Ju, do que pode ajudar vocês, né? Claro que mais pra frente a gente vai trazer mais coisas mais detalhadas para vocês, mas hoje o foco aqui principal era esse, dar um parecer mais sucinto para vocês. E qualquer dúvida que vocês venham a ter, a gente tem uma gama aí de informações nas redes sociais. E pode também nos procurar nas nossas redes sociais, tá bom? Estamos aí à disposição para ajudar em qualquer informação que vocês venham a ter. E siga-nos também, porque a gente vai estar sempre jogando lá alguns assuntos, algumas explicações, né, Ju? Perguntas tenham? Então passa pra gente que a gente vai responder também, tá bom? Vou abrir depois uma caixinha de perguntas lá no Stories. E aí eu vou passar pra Ju, ela vai responder algumas, tá bom? E tira algumas dúvidas de vocês em relação a guardar dinheiro, que não seja assim uma crença limitante, né? Que seja algo leve, né? Que seja confortável para todos. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, viu, Ju? Eu que agradeço. Até mais, gente. Tchau.